Esse vídeo ele é um corte da FUVEST 2024, segunda fase. A prova inteira, playlist da FUVEST ou uma playlist desse tema específico dessa questão, todos esses links estão na descrição. Dá uma olhadinha quando você terminar o vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Questão 3 e questão 4. Aqui a gente bate o olho, né? Uma vidraria, 250 mililitros. Questão 4 aqui, adenina, timina, uma reação. Então vai ter bastante coisa aí pra gente. Vamos fazer a questão 3 primeiro, né? Fazer aquela modificação, colocar aqui o espaço de resposta. Na questão 3 não tinha nada ali para você preencher, responder, nada. Espaço em branco. Então vamos direto para a questão. Questão 3, FUVEST 2024, segunda fase dissertativas. Então a gente bate o olho aqui, né? Menisco, um balão volumétrico de 250 mililitros. Na primeira questão, a gente teve que fazer uma diluição e eu comentei sobre essa vidraria, que é o balão volumétrico. O balão volumétrico, ele não é graduado, ele não tem várias marquinhas aqui para você ir acompanhando o volume. Você tem que encher ele com água até essa marquinha, que é o menisco. Quando chega nessa marquinha, né, faz aquela curvinha, quando a bundinha da curvinha tá ali no menisco, você tem 250 mililitros. Ah, eu quero pôr 300 mililitros aqui. Não dá, quero pôr 150. Eu vou pôr, mas eu não sei, eu não vou usar ele para medir, eu uso ele para preparar soluções, igual a gente fez na questão 1, no procedimento de diluição. Então veja como é importante, né, os comentários que a gente faz aqui. Beleza, comentado isso do balão volumétrico, vamos ler o texto. A quantificação de compostos químicos, em geral, é feita de maneira experimental, empregando instrumentos como balões volumétricos que estão sujeitos a erros intrínsecos. A figura mostra um balão de 250 mililitros ao nível do menisco, né? Então, como eu falei, se você preencher até o nível do menisco, tem 250 mililitros. Com um desvio de 0,15 para mais ou para menos numa temperatura de 20 graus Celsius. Então ele colocou aqui, ó, mais ou menos 0,15 o quê? Mililitro. Então ele tem um errinho aí. Você encheu até o menisco, ele tem esse erro, pode estar mais para menos, que é da imperfeição, da vidraria. Não é perfeito, né? Você não vai encher ali, vai ser 250,00000. É 250, desculpa, 250,15 ou 249,85. Então tem esse errinho, essa imprecisão da vidraria, como o texto te explicou. Isso se ela tiver a 20 graus Celsius. Com base nessa informação, responda. A 20 graus Celsius, né? A 20 graus Celsius, qual seria o desvio percentual do volume desse balão? Então, se o desvio é 0,15 mililitro de 250 mililitros, é só dividir 0,15 por 250, ver qual que é o desvio percentual. Isso daqui é importante quando a gente estiver lá em preparo de soluções. Então, físico-química, soluções, como que a gente prepara soluções nesse balão? Ah, eu posso colocar uma massa de sólido, completar com líquido, eu posso fazer uma diluição, que a gente geralmente vê no final de soluções, que é colocar um líquido com uma concentração aqui e completar, igual a gente fez na questão 1. Então, no preparo ali de soluções, né, é legal comentar sobre isso, que é esse desvio das vidrarias. E aqui só fazer a conta de desvio percentual, suave na nave. B. Considere que o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius em um laboratório com temperatura controlada. Então, o balão está a 20 graus Celsius e o laboratório também está a 20 graus Celsius. E foi preenchido com 250 mililitros de uma solução 0,1 mol por litro de cloreto de sódio a 10 graus Celsius, uma temperatura menor que a do ambiente e menor que a do balão. Após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório, a concentração da solução presente no balão será menor, maior ou igual a 0,1 mol por litro. Justifique sua resposta. Aqui, pessoal, é você entender o conceito de dilatação térmica. Por quê? Você colocou 250 mililitros a 10 graus Celsius. Tá tudo a 20. Esse líquido ele vai aumentar, né? Vai receber o calor do ambiente, vai receber o calor da vidraria e o líquido vai sair de 10 graus Celsius e vai para 20 graus Celsius. O que acontece quando você aumenta a temperatura de sólidos, de líquidos? Eles sofrem dilatação. Se o líquido tinha 200 mililitros e ele dilatou, ele foi para um volume maior. Então ele foi para, sei lá, 255, teve uma dilatação, não sei de quanto. Se o volume aumentou,
Que vai acontecer com a concentração? A gente tem que analisar a massa, o número de mols. Então, a quantidade de cloreto de sódio que tem dentro do balão não mudou. Então, a massa de cloreto de sódio, a quantidade de matéria, né, em mols aqui não mudou, mas o volume aumentou. Se a quantidade de cloreto de sódio não mudou e o volume aumentou, você tem a mesma massa num volume maior. Então, se ele aumentou o volume, vai diminuir a concentração. Então, essa concentração vai ficar menor do que 0,1 mol por litro. Beleza? Justificando, falando disso da diluição lá no espaço de resposta. Talvez colocando uma expressão, né? Concentração é massa dividido por volume. Massa está constante, o volume aumenta, a concentração diminui. Dá para fazer assim também, dá para fazer por texto, que vai ser como eu vou fazer. Beleza? Colocando aqui a representação da dilatação, né? Então tem um sólido. Aumentou a temperatura, esse sólido ele dilata. Mas a massa do cubo aqui, né? Para você pensar num cubinho. A massa do cubo antes, M, é igual à massa final. Essa massa num volumezinho, essa massa num volumezão. Aí você pode pensar isso para densidade. Se for um líquido, você pode pensar para concentração. Você pode pensar em densidade do líquido, beleza? Então aqui no caso, por exemplo, iria diminuir a densidade, né? Porque é a mesma massa num volume maior. Aí ficaria, nesse caso desse bloco aqui, ficaria menos denso o material, beleza? Você vê isso na física também. C. Em outro balão volumétrico com as mesmas especificações do mostrado na figura, então igual esse aqui, foram adicionados 25 ml de uma solução de NaOH, concentração 0,1 mol por litro. Então preenchi aqui ó, só com 10%, né, que é 25 ml, só aqui embaixo. O balão foi completado com água destilada, né, até atingir o menisco. Qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final? Justifique sua resposta mostrando os cálculos. Então, é soluções, diluição e fazer essa conta de pH e pOH. Então, a gente vê pH e pOH em equilíbrios químicos para entender certinho essas medidas, né, de concentração de H+, e vê pH e pOH também em soluções. Então, você vê ela como uma unidade ali de concentração de H+, para você medir de forma simplificada, né, variações grandes ali de 10 a menos 4, 10 a menos 10, que você ficaria com uma escala muito ruim em pH e pOH. A gente vai ter que calcular esse pH inicial, fazer uma diluição, né? Então você tinha 0,1 mol por litro, 25 mililitros, completou com água, fez uma diluição, pega o pH final, pega o pH inicial, compara com o pH final, faz o delta, faz a variação e fala para ele a resposta. Então fazer uma continha aí de, neste caso, MV, né? Porque o M é de concentração em mol por litro. Beleza? Parecido com a questão 1, só que fazendo o cálculo de pH. Maravilha. Então vamos lá, né? Item A, né? Que é o item azulzinho. O desvio percentual a 20 graus Celsius do volume é D. A gente já vai fazer a conta e colocar aqui para o corretor. Então, o desvio é de 0,15 mililitro em 250 mililitros. Como que você faz essa conta de um jeito super fácil? Multiplique em cima por 4, multiplique embaixo por 4. Você vai ter 0,60 mililitros dividido por 1.000 mililitros. Corta o mililitro, corta o zero, você vai chegar em 0,6 dividido por... Desculpa. Divide por 10 embaixo, divide por 10 em cima. Então você vai chegar em 0,06 em cima e 100 embaixo. 0,06 dividido por 100 é 0,06%, porque o porcento é dividido por 100. Então 0,06%, então o desvio percentual é 0,06%. Circulei aqui, pus duas barrinhas para o corretor, fiz um risco para ele não confundir, achar que eu estou fazendo do A no B, acabou. Vamos para o B e para o C, que tem bastante coisa para fazer aí também. B. Então, a solução estava a 10 graus Celsius, coloquei ela no balão a 20, balão transfere calor para essa solução, ela vai aumentando sua temperatura, porque ela está recebendo calor, o ambiente fornece calor para esse balão, para essa solução, atinge o equilíbrio térmico em qual temperatura? Atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Se atingiu o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, o líquido saiu de 10 e foi para 20, sofreu dilatação térmica. Então coloquei assim, como a solução está numa temperatura menor que o ambiente,
logo atingirá equilíbrio térmico, elevando sua temperatura para 20 graus Celsius. Dessa forma, o líquido sofrerá dilatação térmica, aumentando seu volume. Grifei para o corretor, porque é o principal. Como a quantidade de soluto é constante, quantidade de soluto, não falei se era massa, não falei se era mol, a quantidade de soluto, NaCl, é constante. Ocorrerá diminuição da concentração. Qual concentração? Concentração em mol por litro vai diminuir, concentração em grama por litro vai diminuir, todos os valores, né? E aí, como ele perguntou, a concentração em mol por litro ficaria maior ou menor, eu tenho que falar isso para ele. Logo, a concentração da solução será menor, ó, grifado, porque ele perguntou, será maior, menor ou igual? Você tem que falar maior, menor ou igual que 0,1 mol por litro. Então, fica menor. Pus uma barrinha, fechou, fizemos o A, fizemos o B. Tranquilo, suave. Qualquer dúvida, deixa um comentário. C. Agora o C é aquela diluição no balãozinho volumétrico. Então, no início, né, aqueles 25 mililitros, qual que era o pH daquela solução inicial? Então, o NaOH sofre dissociação iônica em Na+, e OH-. Proporção estequiométrica é 1 para 1. Assim, no início, a concentração de OH- é 0,1 mol por litro. Então, POH inicial igual a 1, pH inicial igual a 13. O que está acontecendo aqui? Aqui, pessoal, eu pulei várias etapas, porque o espaço de resposta ficou pequeno e eu coloquei tudo em formato de texto para o corretor. Então, vamos lá. Eu poderia ter feito uma equação química mostrando NaOH sólido, setinha, produzindo Na+, OH- aquoso. Ele me falou a concentração do NaOH, que era 0,1 mol por litro. Se a proporção é 1 NaOH produzindo 1 Na+ e 1 OH-, a concentração de sódio mais dissolvido e de OH- dissolvido vai ser igual à do NaOH. Se fosse, por exemplo, Ca parênteses OH2, né? O hidróxido de cálcio, aí você teria o dobro de OH-, porque você tem o coeficiente 2 ali na dissociação iônica. Aí, se fosse nesse caso, valeria a pena, se fosse um coeficiente de 2, por exemplo, no hidróxido de cálcio, que é CaOH, fecha parênteses 2, aí valeria a pena colocar a equação. Como a proporção é 1 para 1, a concentração de NaOH também é a concentração de OH-. POH, como que a gente calcula, né? Então, o POH é menos log, né, na base 10, não precisa colocar esse 10 aqui, mas eu coloco. POH é menos log na base 10 da concentração de OH-. POH é menos log na base 10 dessa concentração de OH- de 0,1. O que é 0,1? É 10 a menos 1. A gente usa o POH para facilitar essas concentrações de 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 14. Aí esse menos 1 passa para lá. Se a concentração é 10 a menos 1 de OH-, o POH é 1. Então esse número que está aqui na potência de 10, né, vai ser o pH ou POH. Então, se o POH é 1, pela fórmula, né, pH mais POH igual 14, a gente chega aqui. Se o POH é 1, o pH tem que ser 13 para a soma da 14. Essa fórmula aqui vem de uma... O pessoal geralmente decora, né, que pH mais pOH é igual a 14, mas ele vem daquela expressão da constante de autoionização da água, né, que é o Kw. Kw é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, aí você tira o log dos dois lados, aí você chega em 14 é igual a pH mais pOH. Vem lá do Kw da água, da constante de autoionização da água. Isso daqui, pessoal, de pH mais pH dando 14, é só em 25 graus Celsius, tá? Se for outra temperatura, então 90 graus Celsius, 5 graus Celsius, essa soma não dá 14, tá? Isso daqui é porque o Kw a 25 graus Celsius é 14. Foi uma questão da Unicamp que eu vou deixar de sugestão aí, que pega isso também, que às vezes o pessoal esquece e passa batido, tá? Então você, pH neutro igual a 7, só a 25 graus Celsius. O pH neutro, a água gelada ali a 5 graus, ou a água muito quente a 90 graus, é outro valor, o pH neutro, tá bom? Só um parênteses aí. Então, beleza, achamos o pH inicial, que é 13. Agora a gente tem que fazer a diluição para achar o pH final e comparar.
Então, beleza. Após o preenchimento do balão, ocorrerá uma diluição da solução. Assim, a concentração final será, vou colocar o valor aqui, mas vou fazer a conta antes. Então, número de mols no início é igual ao número de mols no fim. Essa daqui é igual a gente fez na questão 1. Se você não viu, volta lá na questão 1 dessa prova da FUVEST 2024, segunda fase, que vale a pena. Então eu tenho no balão uma quantidade de matéria de OH-, diluir em água, a quantidade de OH, em mols de OH- continua a mesma. Então a quantidade de matéria no início é igual à quantidade de matéria no fim. Só que no início ela está mais concentrada e no final ela está mais diluída. Por isso, a quantidade no início ser igual à quantidade no fim, essa quantidade, como que eu acho com concentrações? MV, que é em mol por litro, vezes o volume, que é em litro, me dá essa quantidade de mols no início. Então, como a quantidade de mols no início é igual a quantidade de mols no fim, a gente aplica a fórmula sem entender nada, né? Não faça isso, que é muito ruim. MV, MV, porque está em mol por litro. MI, VI, MF, VF, só substituir e achar a concentração final. Então, concentração inicial 0,1 mol por litro, volume inicial 25. Se eu multipliquei o volume por 10, se o volume multiplicou por 10, a concentração vai dividir por 10, né? Você pode fazer assim. Se o volume aumentou 10 vezes, a concentração tem que dividir 10 vezes para manter aí a igualdade. Então, a concentração final é 0,01 mol por litro. E aí, o POH final é de 10 a menos 2, né? Porque 0 aqui, né? Deixa eu virar a caneta. 0,01 mol por litro é 10 a menos 2, né? De OH menos. Então, POH final é 2, porque é 10 a menos 2, faz a continha, joga o menos 2 lá para frente, menos com menos dá mais, né? Então, POH final é 2. Aquela soma tem que dar 14, então o pH final é 12. Então a concentração final será 0,01 mol por litro e o pOH final é 2. É isso que ele quer? Não. Então a gente coloca aqui agora um textinho, né? O valor, aqui, né? O valor da diferença entre o pH inicial e o pH final é de 1. Por quê? Saiu de 13 e foi para 12. Então, se você tem uma variação de 1 no pH, você fez uma diluição de 10 vezes ali, né? Você ficou 10 vezes. Porque se o pH, né, ele saiu de 13 e foi para 12, ele diminuiu a basicidade. Se ele saiu de 13 e foi para 12, diminuiu só 1. Só que a quantidade de OH- ficou 10 vezes ali, né? 10 vezes mais diluído. Então, se você tem uma variação de 1, ficou 10 vezes mais diluído. Você tem uma variação de 2, ficou 100 vezes mais diluído. Você tem uma variação de 3, ficou 3 vezes mais diluído. Então, cada variação de 1 ali é 10 vezes, né? Porque está na escala logarítmica, beleza? Isso é importante saber. Beleza, fizemos o A, o B e o C. Demos um zoom out aqui, né? Afastamos da prova. Sugestões para você aprofundar seus conteúdos. Uma questão aí do Enem de cálculos com soluções, para você ver, fazer uma questão bem interessante aí, foi uma questão difícil do Enem 2022, primeira aplicação, e essa daqui para você entender essa comparação do pH. Você saiu do pH, por exemplo, 5 e foi para o pH 7. Só variou 2. Pô, mas você saiu do 5 e foi para o 7, foi uma variação de 2, que é uma variação de 100 vezes. E aí essas contas com pH variando é muito bem explorada aqui nessa questão da FAMERP entre duas águas. Tem uma água com pH 6, tem uma água com pH 10. Variou 4 pH. Quanto que variou em concentração? Muito legal para você aprofundar seus conhecimentos aí. Beleza? Então dá uma olhada nessa questão aqui que tá bem legal. Maravilha? Vamos para a próxima questão.